algumas pessoas muito caras ao meu convívio partiram para o plano espiritual. Eu passei uns 16 anos em um tipo de luto. A Rádio Boa Nova e a TV Muito Maior, elas são aquela companhia da qual você precisa e que te leva para a frente e te põe para cima nos momentos em que você procura respostas. Perceba essa necessidade de renovação. Olá, começa agora o programa Dualidade, seja muito bem-vindo, já agradecendo a sua companhia, vamos refletir juntos? Muitas coisas não ousamos empreender por parecerem difíceis, entretanto, são difíceis porque não ousamos empreendê-las. Sêneca. Então, vamos tirando aí da nossa vida essa palavra difícil, dificuldade, colocando como compromisso, desafio, alguma coisa que esteja e está de acordo com as nossas capacidades, porque, logicamente, Deus não colocaria nos nossos ombros peso mais pesado do que aguentaríamos. Então, hoje nós vamos conversar sobre o tema Retorno Antecipado à Pátria Espiritual. E estamos recebendo aqui um grande querido, um grande amigo, escritor, orador espírita, compositor, divulgador dessa doutrina maravilhosa. Ele está com a gente na rádio, na TV, aqui nas emissoras da Fundação Espírita André Luiz. E nós estamos falando do nosso querido Celso Santos. Celso, seja muito bem-vindo. Obrigado. Obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço o convite. Prazer ter você aqui com a gente. Muito viu? obrigado, Que gratidão bom. mesmo. Então, esse retorno antecipado à pátria espiritual, Celso, seria alguma coisa até, entre aspas, já programada ou o ser humano antecipa mesmo? Infelizmente, Serena e amigos telespectadores, o que acontece é o suicídio inconsciente e muitas vezes até o suicídio consciente. Porque hoje não tem como afirmar que a pessoa que utiliza qualquer tipo de drogas não sabe que aquilo faz mal. Não dá para afirmar que qualquer coisa que te faça mal fará com que você retorne antecipadamente à pátria espiritual. Então hoje nós estamos substituindo a palavra inconsciente por consciente. Então as pessoas elas estão retornando à pátria espiritual e retornando em condições ruins, péssimas, porque não conseguiram viver o que precisariam viver no plano físico e quando chegam no astral não conseguem o recuperar-se, o adaptar-se para dar sequência na sua evolução. Muito bem colocado. E veja bem, isso quer dizer que nós precisamos de alguma coisa mais na nossa vida, trazermos, buscarmos, irmos de encontro, não sei qual é a palavra certa, para que esse app venha para o nosso espírito, para a nossa fé, para a gente conseguir mudar o jogo, né? Nós estamos ainda muito próximos da dependência e precisamos ir para a consciência. A dependência, aqueles que esperam tudo de todos. Consciência, aqueles que já entendem os ensinos de Jesus. Sois luz, sois deuses, faça a tua luz brilhar. Levanta, caminha, pega a sua cruz e me segue. A cada um segundo suas obras, tua fé te curou. Nós ainda depositamos a responsabilidade nas mãos do outro. E a responsabilidade é nossa. E muitas vezes nós ficamos esperando por mudanças, quando o fato real é mudar. Mudanças de fora para dentro, mudar de dentro para fora. Nós conhecemos tão bem aquelas duas palavrinhas que dizem reforma íntima e que nós precisamos fazer esta transformação. Mas quantos de nós, Celina e amigo telespectador, que ficamos ainda pedindo para que Deus arranque das nossas mentes pensamentos ruins, arranque dos nossos corações sentimentos ruins? A pergunta que não quer calar: quem colocou esses pensamentos lá dentro? Quem colocou esses sentimentos lá dentro? É responsabilidade de quem transformar o negativo em positivo? Pois é. Nós. Só que nós pedimos para quem?
E veja bem, então é importante que a gente faça, né, o que o Evangelho fala, a caridade através do segurar na mão do outro, do puxar para ir juntos, para levar um tipo de esclarecimento, seja de que forma for, até mesmo por atitudes ou por palavras, convidá-lo para conhecer um pouquinho mais de uma religiosidade, de uma espiritualidade. Então, é por aí o caminho? É por aí. Existe um pensamento que diz que o nosso maior exemplo do Evangelho está na nossa atitude. Porque muitas vezes aquela criatura não tem condições de ler ou conhecer o Evangelho, mas conseguindo buscar a nossa atitude, o nosso pensar, o nosso sentir e o nosso agir, ele consegue entender qual é o propósito da vida. O propósito da vida é viver bem para si e, consequentemente, para o outro, porque ninguém doa aquilo que não possui. Muitas vezes nós falamos tanto em amar o próximo, se esquecendo de amar a si mesmo. Às vezes a gente coloca tanto a situação de se respeitar o outro e não se respeita. Então, basicamente é isso. Procurarmos olhar para dentro de nós com uma consciência mais ampla, mais elástica e assim, consequentemente, auxiliar o outro. Aquele que acha que não pode fazer nada, o que você diz para ele? Infelizmente, ele está na inércia, porque todos nós podemos fazer e muito. Recordando Jesus, sois capazes de fazer o que faço e muito mais. Não sou eu, não é você, somos todos nós. E nós temos estas condições plenas porque temos potencialidades. Kardec já deixou bem claro, nada se perde, somos um resultado de todas as experiências que tivemos, tanto no campo físico quanto no astral. Então nós somos espíritos com condições do passo adiante, mas que muitas vezes pela inércia ou pelo comodismo ficamos esperando as coisas acontecerem ao invés de fazer com que as coisas aconteçam. Chico mesmo falou para aquele senhorzinho, né, que foi depois da consulta médica do seu coração, lá dizia que a vida dele estava por um fio, e Chico falou, olha, Bezerra está aí do seu lado dizendo que para esse fio engrossar, você tem que se dedicar ao trabalho. E no caso dele, como já era bem senhorzinho, era o trabalho na espiritualidade, com o espiritual em relação ao outro. Sem dúvida. E nós temos um trabalho primordial e principal que é conosco. É aquele de você identificar, exercitar e trabalhar arduamente para transformar o negativo que ainda existe em você em positivo. E muitas vezes nós esquecemos dessa situação e ao invés de trabalharmos com as ferramentas que temos, deixamos isoladas. Lembrando que ferramenta parada enferruja, água parada apodrece. Celso, você compõe. Sim. Como é que flui essa situação? De repente, numa hora que você está meio agoniado, meio chateado, se você pedir o auxílio do plano espiritual, dos seus mentores, vem? Ou realmente você tem que estar tranquilo, você tem que estar numa boa? Como é que é? Como é que flui isso? Então, o processo da composição flui de duas maneiras. A primeira do próprio espírito, porque nada se perde. Então, muitas vezes a gente pensa assim, e até uma brincadeira, que as pessoas dizem, você não está bem, você está sendo obsediado. Você fez uma coisa boa, você está sendo inspirado. E quando você faz alguma coisa, não é? E o espírito tem bagagem, todos nós temos bagagens. Então, quando o compositor, hoje, do leigo ao gênio, traz esta bagagem musical, ele consegue trazer na composição aquilo que ele consegue extrair e expressar de melhor. Então, existem dois veículos. O primeiro, a bagagem do próprio espírito, que já estudou e que hoje tem condições plenas de compor uma bela melodia, harmonia, e também a inspiração, que vem do plano maior, onde existe aquela parceria com o espírito que contribui, né, com aquela canção. Muitas vezes fala assim, eu recebi. Já ouvimos isso várias vezes de alguns médiuns, dizendo, eu ouvi e recebi esta música. Muitas vezes ele auxilia, porque senão nós ficaríamos numa inércia de só receber e nada produzir, e nós estamos aqui para trabalhar e não ficarmos esperando. O teu você sente que é puramente seu ou tem alguma influência? Algumas sim, outras não. A grande maioria sim. Outras sempre tem uma parceria, né, com a espiritualidade quando ela traz uma harmonia diferenciada. Dá para se perceber o que é do Celso e o que não é pela harmonia. Então, se você pegar as músicas do Vozes Eternas, do qual eu faço parte, você vai conseguir identificar, essa é do Celso. Quando é uma harmonia diferenciada, fala assim, essa não é do Celso. Então, existe essa sapiência que dá para você perceber. E o Celso escritor? Como é que Celso, funciona? Escritor também, porque eu tenho 4 livros publicados. Eu tenho Música sobre os Ventos Harmoniosos do Espiritismo, que foi meu primeiro livro, que eu lancei em 2002 e relancei em 2004 na Bienal, que fala justamente sobre o estudo da música no Espiritismo. Então, é um livro de pesquisa.
tudo que tinha sobre música na espiritualidade, através dos livros editados e publicados aqui no plano físico, eu pesquisei e coloquei o meu pensamento. O segundo, Você é Capaz, que aí sim é um livro de autoconhecimento, que é aquele autoajuda. Esse é do Celso, e o Música do Celso. Do Ódio ao Amor, que foi lançado pela Mundo Maior Editora, esse é psicografado. Então vem com um contato da espiritualidade, que no caso com o Espírito Luí. E o próximo, agora, eu vou revelar o nome em primeira mão, Só a Paz Onde Há Amor. E esse também é psicografado, então traz a bagagem espiritual. E você pode falar um pouquinho mais desse livro? Esse livro ele retrata sobre os desafios, né, de cada um de nós aqui no plano físico, o quanto nós não estamos aprendendo a viver, o quanto nós ainda estamos deixando de lado as nossas responsabilidades, e muitas vezes a gente se depara com isso só quando chega no plano astral, quando retorna ao plano espiritual, e aí já é tarde, porque é óbvio que nós teremos uma outra chance, outras oportunidades, mas esta oportunidade da qual estamos conversando no momento é única e nós precisamos aproveitar. E esse livro fala exatamente sobre isso. Quantos de nós estamos retornando em péssimas condições? E a espiritualidade ela está tão preocupada e nos traz vários assuntos como suicídio, como drogas, como bebidas, como vários outros assuntos que nós precisamos aprender a conversar com o outro. Não temer levar esse tipo de assunto em casas espíritas, em conversações como este programa, por exemplo, que está abrindo a oportunidade para que a gente converse, para que a gente consiga o máximo possível estabelecer uma zona mental para pensarmos, refletirmos, repensarmos naquilo que fizemos, naquilo que estamos fazendo, naquilo que precisamos fazer para o nosso melhor. Com certeza, vai ser um estudo e um aprendizado muito grande. Quando que você vai lançar esse livro? Faz muito tempo? Outubro. Agora no comecinho de outubro a gente já lança o livro. Faremos o lançamento no Rio de Janeiro, mas também aqui na cidade de São Paulo e em outros estados. E é bacana porque retrata a vida, a passagem de um músico, né, que esteve aqui conosco, que fez bastante sucesso e que hoje ele faz questão de expor aos leitores, a todos nós espíritos que estamos aqui animando a matéria, do quanto é importante valorizar essa oportunidade. Olha que bom. Deus nos ama e nos dá oportunidade sempre, mas se nós ainda cultivarmos pensamentos como, se eu não fizer nessa eu faço na outra, nós ficaremos sempre pensando na outra e não faremos nada agora. E deixa o tempo passar. Nós vamos fazer um breve intervalo e no próximo bloco nós vamos perguntar para o Celso se a gente está fazendo as coisas muito errado e antecipando a nossa volta para o lado de lá. Fica com a gente volta logo. Uma da grandeza do Espiritismo é desarmar a pessoa ignorante. Eu já achei bastante importante a rádio, porque ela é uma faculdade e a TV Mundo Maior está nascendo aí, não vamos deixar ela morrer. Vamos ajudar da maneira que a gente puder. Voltamos e hoje conversando com Celso Santos com o tema Retorno Antecipado à Pátria Espiritual. Celso, então nós estamos, no geral, a população do planeta, antecipando o seu retorno à pátria espiritual por atitudes, até por pensamentos e palavras de formas distorcidas, erradas, caminhos não tão certeiros. Sem dúvida, porque a gente pode refletir da seguinte maneira: quem daqui ainda tem sentimentos negativos? A grande maioria de nós, se não todos. Nos fazem bem ou nos fazem mal? Nos fazem mal. Estão atraindo para nós energias positivas ou negativas? Negativas. Estão comprometendo o nosso período no plano físico? Sim. Sabemos disso? Sabemos. E por que fazemos? Temos ainda pensamentos negativos? Temos. Contribui para que as enfermidades ocorram não só no corpo físico, mas no corpo espiritual? Sim. Sabemos que estará nos prejudicando quando retornarmos? Sim. Então por que fazemos? Temos atitudes equivocadas no nosso dia a dia? Sim. Nos fazem bem? Não. Sabemos que irá nos comprometer? Sim. E por que fazemos?
Todos nós temos a ciência e deveríamos ter a consciência daquilo que não devemos fazer. Infelizmente, a gente ainda valoriza o pessimismo ao invés do otimismo, o negativo ao invés do positivo. E a gente precisa mudar isso. E como que a gente faz para se fortalecer? Porque a gente já sabe, né? Como o Livro dos Espíritos fala, a lei divina está escrita na nossa consciência. Por que será que não temos força para sermos mais rápido na nossa evolução? Porque nós ainda queremos acreditar que Jesus tem que nos carregar no colo nos momentos das dificuldades. Quando Jesus esteve conosco há mais de 2000 anos, nos mostrando o caminho. Ele não vai nos carregar pelo caminho, Ele nos mostrou o caminho para que cada um de nós tenhamos força para caminharmos com as nossas próprias pernas. Jesus exemplificou, vivenciou tão bem os seus ensinos e nós ficamos esperando que Ele venha fazer a parte dele, que já fez, e a nossa consequentemente. O tempo agora é nosso. Somos autores do livro de nossas vidas. Somos arquitetos daquilo que pensamos, sentimos e fazemos. E por isso a responsabilidade é nossa. Não adianta jogar o leme da nossa encarnação nas mãos dele, porque essa navegação é responsabilidade de cada um. É pedir força para seguir a caminhada e fazer, pelo menos ir tentando fazer o certo. Eu até somo, a força ela já existe, nós precisamos nos conectar com a força. Porque quando nós pedimos força, nós estamos na dependência. A consciência ela faz com que, nós sabendo que precisamos da força, nós iremos nos conectar ao mais alto e não pedir para o mais alto. Eu costumo brincar nas palestras, quem daqui quer um passe forte? Ou quem daqui procura uma casa forte? A grande maioria quer um passe forte ou uma casa forte, mas é a força que já existe dentro de você. Nós esquecemos desta força que já existe em nós. Somos filhos de Deus, criados pelo amor para amarmos eternamente, ou seja, Deus já nos deu tudo o que precisamos. Só precisamos aprender a administrar tudo isso. A luz, a força, a paz que nós pedimos de fora para dentro já existe e que nós precisamos aprender a exteriorizar de dentro para fora. Lindo, maravilhoso. Então quer dizer que a maioria de nós até somos autossuicidas, pelo fato disso tudo que você falou. E então quando corta aquele fiozinho realmente da vida, não é somente aí que ocorre o desencarne? Não, infelizmente nós vamos desencarnando aos poucos. E nós muitas vezes não queremos assumir isso porque é muito mais fácil você depositar a responsabilidade na mão do outro. É sempre o outro que tem a culpa e nós sempre queremos nos isentar desta responsabilidade e não cabe mais. Hoje nós estamos em plenas condições de assumirmos as nossas responsabilidades, até porque quando eu retornar à pátria espiritual, eu terei que dar conta para a minha própria consciência do que eu fiz, do que eu não fiz, por que eu fiz e por que eu não fiz. Então não adianta mais depositar esta carga nas costas do outro, a carga é sua, então nós precisamos assumir o nosso papel. Então quer dizer que o desencarne muitas vezes pode acontecer em hora que não era para ser? Sim, porque toda ação repercute numa reação, uma atitude numa consequência. A vida é feita de escolhas e quando muitas vezes somos nós que queremos responsabilizar Deus. Quem cria a doença? Nós ou Deus? Nós. E quantas vezes nós ainda expressamos frases quando passamos pela enfermidade? Ah, porque Deus permite que isso esteja acontecendo comigo? Não foi Deus que permitiu, fomos nós. Sim. Nós fizemos péssimas escolhas e estamos tendo como resultado péssimas consequências. E muitas vezes o desencarne ou a desencarnação são resultados de nossas escolhas. Foi uns caminhos que nós escolhemos trilhar. Certo. Então, muitas coisas que eram interpretadas, não digo nem só no Espiritismo, mas como no Catolicismo e em outros estudos de religiões, talvez não seja exatamente aquilo. Porque a gente ouve dizer, não cai uma folha da árvore sem que Deus autorize, que Deus esteja sabendo. Então, se a gente pode modificar o nosso momento de fatalidade no desencarne, então isso não passa a ser só uma responsabilidade do universo, do terminar fluido vital, de Deus, como a gente fala. Não, porque tudo muda. Existe uma frase que eu acho fantástica, se você não mudar, nada muda. E Deus nos dá a oportunidade para amarmos, para sermos melhores. Muitas vezes nós queremos acreditar em destino, muitos acreditam em destino, e quem faz o seu destino é você, de acordo com a sua atitude do agora. Se você tem duas opções e você opta por uma, a consequência daquilo vai mudar, vai alterar totalmente a sua vida lá na frente. Então nós sempre teremos a oportunidade e a escolha do nosso melhor.
jamais do nosso pior, a não ser que escolhamos ter o pior. Então Deus nos dá oportunidade para crescermos, para evoluirmos, para aprendermos, para amarmos, nos dá incessantemente essas oportunidades. Mas se nós não optarmos, não fizermos as escolhas corretas, aí sim nós estaremos antecipando. Não que Deus encurtou a nossa caminhada, fomos nós e precisamos assumir isso. Chega de depositar na conta de Deus. Certo. Eu gostaria que você desse uma palavrinha, Celso, para aquela pessoa que não consegue sair do vício, da droga, da bebida, do fumo, de cheirar, de usar alguma coisa assim que torne realmente, que já o torne como um verdadeiro suicida. Existe uma frase que diz que ninguém muda ninguém, e é verídica, ninguém muda ninguém. Eu me recordo de uma situação onde uma pessoa foi a uma consulta e o médico foi muito claro: se você não parar de fumar ou se você não parar de beber, você vai morrer. É isso que você quer? Não, eu não quero morrer. Então, se você não quer morrer, você precisa tomar uma atitude. E a atitude tem que ser sua, porque ninguém vai conseguir mudar o seu pensamento, o seu sentimento e a sua ação. Você precisa trazer essa situação para você como verídica, real. Se eu não parar, eu vou desencarnar. E eu não terei só esta consequência no plano físico. Eu levarei a consequência do plano físico para o plano astral. Se eu já sofro aqui na Terra, pense você no seu sofrimento muito maior no plano espiritual. Então, se você se ama, se respeita, pare um pouco, pense e repense. O que você está fazendo com você? E essa repetição até do vício, que fica marcado no perispírito, do suicídio, não vem de vidas passadas se repetindo? Sim, em alguns casos sim, porque a espiritualidade deixa bem claro que cada caso é um caso, a gente não pode mais generalizar. Sim. Mas a grande maioria das pessoas atreladas às viciações, e são inúmeras viciações, elas se colocam desta maneira. Mas nós não podemos esquecer que todos participamos de uma programação reencarnatória. Todos nós estudamos, todos nós trabalhamos e todos nós nos preparamos para vencermos todos os desafios aqui no plano físico. Por isso que nós reencarnamos, porque cada um de nós reencarna com a certeza de superar os desafios. E muitas vezes, quando reencarnamos, utilizamos a desculpa do esquecimento para não assumirmos as nossas responsabilidades. E quanto à questão da viciação de outras vidas, nós já nos preparamos quanto a isso, no plano astral, no espiritual. Basta buscar trazer aquele conhecimento e impulsionar do sub para o consciente e assim se fortalecer com a certeza que vai superar. E se a pessoa não tem esse conhecimento e também não tem aonde pedir muito auxílio, se socorrer para adquirir essa força, né, essa capacidade de fazer diferente? Porque a gente ouve dizer que o suicida geralmente já se suicidou várias vezes. Mas vamos dizer que é uma pessoa que esteja com a gente agora ligado e que está ligando a televisão agora. Né? Não tem o conhecimento do espiritismo e tal tudo, faz as suas orações, as suas preces, mas não sabe um pouquinho mais além. Como é que a gente pode deixar um pouquinho mais, vamos dizer assim, limpo na mente dessa pessoa? Então, para você que pensa ou que já pensou em se suicidar, pense que a morte não existe. A vida continua neste e no outro plano. E se o sofrimento que você sente hoje, ele é tão forte do qual você prefere desistir, fica aqui um alerta, um grito de alerta. Esse sofrimento, ele estará com você. Não só aqui no plano físico, mas permanecerá com você no plano astral. Então pense e repense. As dificuldades existem, muitas pessoas passam por desafios em graus maiores, menores, mas a vida será sempre muito importante. Todos nós temos condições de passar por esses desafios. Todos não estamos órfãos da divindade, não estamos órfãos da providência divina. Há amigos espirituais não só torcendo, mas nos auxiliando para que tenhamos um envolvimento melhor, mais saudável, salutar, para que encontremos uma saída, uma porta de saída para esses problemas. Porque o que vai ficar é o corpo, o espírito continua até com mais sofrimento, né, Celso? Com certeza, porque nós estaremos desta forma contribuindo com todas as situações negativas que nós já chegamos aqui no plano físico. Todos nós reencarnamos para consertar, arrumar, melhorar a nossa condição.
Pensou você? Pense você, neste momento. Se eu já trouxe situações para aprimorar e melhorar, como que eu ainda vou sair daqui com mais déficit? Exatamente. Com mais situações negativas? Então é a sua oportunidade, é a minha, é a nossa oportunidade de encarar a vida como precisamos, com responsabilidade e com muito amor. Celso, acrescentou muito, foi um presente para a Dualidade a sua presença hoje Obrigado. aqui. Receba todo o nosso carinho, a nossa gratidão e espero que quando puder, tiver o tempinho, volte ao Dualidade. Muito obrigado pelo convite e voltarei com certeza. Obrigada. Agradeço. E você, já ligou no 0800 12 18 38 para saber como é que funciona o Clube Amigos da Boa Nova? Você está perdendo. Dá uma ligadinha lá, você vai ver que tem tanta gente carinhosa para te receber, para conversar com você e explicar várias vantagens que você tem se associando ao clube e ajudando a divulgação da doutrina espírita através da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior e se tornando, como sempre, você sabe, uma semente de luz fazendo esses atos. E para ficar junto com a gente aqui no Dualidade, para mandar suas sugestões, suas críticas, suas colocações aí, o que está achando do nosso programa, o que você quer que mude, escreve para a gente. dualidade@feal.com.br. Vamos responder com o máximo carinho para você. Quer assistir esse e outros programas? youtube.com/TV Mundo Maior. Para interagir conosco, facebook.com/TV Mundo Maior. Obrigada pela sua companhia, pelo carinho. Continue conosco aí na TV e eu aguardo você no próximo Dualidade. Até lá.